Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 15 vereadores presentes, um vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 18ª sessão ordinária de 2 de junho de 2009. Projeto de lei complementar número 868/2009 do vereador José Carlos Ferreira Dias, que isenta do IPTU imóvel locado por aposentado ou pensionista. Projeto de lei complementar 869/2009 do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê redução do NSQN para pessoa jurídica por contratação de trabalhador maior de 45 anos de idade. Veto total ao projeto de lei complementar número 864/2009 do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei complementar 462/2008 para modificar disposições sobre instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em edificações novas e fixa especificações correlatas. Projeto de lei número 10.297 de 2009 do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige em bancos caixa eletrônico com opção de uso por deficiente visual. Projeto de lei número 10.298 de 2009 do vereador José Galvão Braga Campos, que exige dos fabricantes e fornecedores de computadores manutenção de posto de coleta do equipamento usado e inservível. Projeto de lei de número 10.299 de 2009 do vereador José Galvão Braga Campos, que institui o programa anti-pichação. Projeto de lei número 10.300/2009 do vereador Júlio César de Oliveira, em conjunto com o vereador Leandro Palmarini, que regula o trânsito de veículos de tração animal. Projeto de lei de número 10.301 de 2009 dos vereadores Júlio César de Oliveira e Leandro Palmarini, que regula a circulação de veículos de tração animal e de animais, montados ou não, e dá providências correlatas. Projeto de lei número 10.302 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 4.564 de 95, para prever realização do teste de avaliação ortopédica da coluna, teste do minuto, nos alunos da rede municipal de ensino. Projeto de lei número 10.303 de 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que inclui no calendário municipal de eventos o baile anual de aniversário do Clube Beneficente
Cultural e Recreativo, 28 de setembro. Em setembro, projeto de lei número 10.304, de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que exige de estabelecimentos de hospedagem e que serve alimentos preparados, disponibilização de fio dental para uso dos clientes. Projeto de lei número 10.305, de 2009, do vereador Fernando Manuel Bardi, que exige coleta seletiva de lixo e medidas de educação ambiental para obtenção de licença ou autorização para realização de eventos. Projeto de lei número 10.306, de 2009, do vereador Domingos Fonte Basso, que domina Rua Tomás Luiz, a Rua 21 do Conjunto Habitacional João Mesaleira Júnior. Projeto de lei número 10.307, de 2009, do vereador Domingos Fonte Basso, que declara de utilização pública a Associação Amigo Especial. Projeto de lei número 10.308, de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, que prevê placa informativo sobre filmagem ambiente. Moção número 34, de 2009, da vereadora Ana Tonelli, apelo ao governo federal por revisão da Lei 9.610, de 98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e regulamenta a atualização do Escritório Central de Arrecadação de Distribuição, ECAD. Moção número 35, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, apoio à reivindicação do deputado estadual Pedro Antônio Bigardi, PCdoB, do Governo do Estado, por liberação de recursos para implantação de iluminação pública da rodovia Tancredo de Almeida Neves. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2009, permanecido à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia é o veto total ao projeto de lei complementar número 813 de 2007, do vereador Júlio César de Oliveira, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos condomínios reutilização de água. O veto total ao projeto de lei complementar 813 de 2007 está em discussão. Tem a palavra o vereador Julião. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente nesta manhã de terça-feira, já entramos no 6º mês do ano, senhor presidente, e me parece que o embate continua. Estamos agora aqui para discutir um veto, senhor presidente, num projeto simples, que visa
a reutilização de água nos condomínios e que foi considerado constitucional, foi considerado legal. Eu costumo brincar dizendo que é um projeto bacaninha, que não fala mal de ninguém, e o jurídico da prefeitura houve por bem indicar ao nosso prefeito, pelo veto, e esse apôs o veto. E eu queria aqui, de antemão, dizer aos nobres pares que gostaria de poder contar com o apoio de todos, porque esse é um embate que eu acho que não tem motivação nenhuma de ser. Não estamos aqui no sentido de acirrar isso, mas é tão difícil conseguirmos, às vezes, dentro do limitado espaço que cabe a nós, vereadores, de legislar. E a gente percebe que isso vem ocorrendo, vereador Paulo Sérgio, a nível de Estado, com os nossos deputados estaduais, quando se começa um movimento pela mudança da Constituição para dar mais espaço aos deputados estaduais na amplitude de poder legislar. E, obviamente, a gente espera que essa discussão se estenda também às câmaras municipais, vereador Doca, que tem uma vasta experiência de legislativo, porque mesmo quando você consegue, da titularidade da nossa consultoria jurídica, um parecer favorável, você acaba, às vezes, esbarrando num entendimento do lado contrário pelo Poder Executivo na questão do seu jurídico, e aqui o nosso jurídico manteve a sua opinião pela legalidade. Agradeço à Comissão de Justiça e Redação pelo voto, né, para que seja derrubado esse veto. E é um projeto que hoje de manhã, na Globo, eu estava assistindo ao jornal, o Bom Dia, e mostrou lá uma casa de materiais de construção que faz a reutilização de água, mostrou quanto se economiza com a reutilização de água. Nós estamos tentando prever nos condomínios, que às vezes tem muitas áreas verdes a serem molhadas, muito espaço a ser lavado, que poderia estar reutilizando essa água, economizando água limpa, economizando água que é usada pelo ser humano para a sua alimentação, para a sua higiene. E a gente tem que vir aqui pedir aos nobres pares para que derrubem o veto do senhor prefeito. Eu acho que há necessidade de que a gente comece, talvez, de novo, um relacionamento entre os departamentos jurídicos e nós, vereadores, no meio aí, para tentar ver o que se passa e como é que a gente pode não ter mais esse tipo de problema, de embate, que não leva ninguém aos píncaros da glória. Muito ao contrário. A gente fica chateado de ver isso acontecendo. Gostaria de poder contar com todos os vereadores me ajudando na derrubada desse veto, nesse projeto que é constitucional e legal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio. Vamos colocar, então, em votação o veto total ao projeto de lei complementar número 813 de 2007, do vereador Júlio César de Oliveira, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos condomínios reutilização de água. Agora sim, vamos proclamar o resultado. Com 3 votos pela aprovação
13 votos pela rejeição, está rejeitado o veto total ao projeto de lei complementar 813 de 2007. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu mais uma vez tenho que agradecer aos todos os vereadores. A gente entende também, né? Obviamente nós não sabemos quem vota sim ou não, até porque a votação é secreta e eu entendo que cada um tem a liberdade de se manifestar, mas 13 votos demonstram que essa casa entende a motivação da reutilização da água, o bem que pode começar a trazer para a nossa cidade, para o nosso futuro, né? E Jundiaí tem que ser uma cidade que tem que pensar no seu futuro, porque a questão de água está aí. Basta a gente ver o que está acontecendo já em muitos municípios que nos cercam, né, senhor presidente? Então, nós não podemos brincar, não. Muito obrigado. Parabéns, vereador Julião. Um projeto atual, projeto moderno, um projeto muito bom, vereador. E, com certeza, teve a resposta dos senhores vereadores nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Orlato. Eu queria fazer novamente o convite a Vossas Excelências. Amanhã, dia 3 de junho, às 19 horas, aqui nessa Câmara Municipal, queria agradecer Vossa Excelência por ter cedido esse espaço. Nós vamos realizar um dia em comemoração à Semana do Meio Ambiente e nós vamos tratar do estudo de impacto de vizinhança. Presença do engenheiro agrônomo Silvio Dresa, que vai ser um dos expositores, do arquiteto Jaderson Espina, que é secretário de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura, e da professora Ana Soraya, que é especialista em controle e gestão ambiental do programa Agenda 21 da Secretaria de São Paulo, do município de São Paulo. De maneira que é uma discussão que a gente já vem tendo nesta casa com relação a isso. Eu quero estender e vou passar na mesa de todos os vereadores agora um convite para amanhã às 19 horas, então, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Muito bem, vereador Durval Orlato. Está feito o convite, então, para todos os vereadores e também para a população que queira participar. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Solicitaria ao senhor presidente da mesa a inversão da pauta da ordem do dia, que seja colocado em discussão e votação o item 5 dos projetos de lei de denominação, acho que para facilitar os próprios familiares, né? Tá ok, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço à secretaria que providencie o requerimento de inversão de pauta para que a gente possa colocar em votação. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou recebendo algumas reclamações, como os senhores também, com certeza, já receberam. A remoção de árvores na rua Doutor Eloy Chaves. E a gente sabe que ela é substituída, senhor presidente, por uma palmeira, né? Então me perguntaram, se essa moda pegar pela cidade, como ficará as condições dessas árvores de 50 anos, nesses passeios estreitos, que vai ser, muitas vezes é reivindicado pelo contribuinte para ser removido e plantado uma outra árvore no local. E a gente sabe que a resposta da prefeitura é negativamente a esses pedidos. Então, portanto, senhor presidente, eu estou registrando aqui porque esse processo dessa remoção dessas 30 árvores aqui na rua Doutor Eloy Chaves, e mais uma agora recentemente para a entrada do condomínio, senhor presidente, o senhor que sempre esteve atento esse condomínio aí que está para ser iniciado, e a gente sabe que aí vai a população também, ela vai se organizando e querendo também desfrutá-los daquilo que realmente essa empresa está implantando na nossa cidade, que é tirar o que tem para colocar umas simples palmeiras. Então eu posso retirar uma árvore do passeio, pedir quando muito o próprio proprietário está tirando e podando a árvore por conta própria, porque muitas vezes a prefeitura tem uma resposta negativa. E, portanto, se for mesmo isso à frente, eu posso pedir para remover uma árvore e plantar umas simples palmeiras aí, que realmente está substituída, e nossa cidade, senhor presidente, perdendo com tudo isso daí. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Então, portanto, senhor presidente, eu peço ao senhor que, com a força que a Vossa Excelência tem, dentro daquele trabalho que o senhor já fez dentro aqui da nossa cidade, que é o cuidado especial com o nosso verde na nossa cidade. Então, portanto, isso daí vai
cada vez mais se espalhar para a cidade os direitos de cada um daqueles contribuintes, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Questão de ordem, vereador Val. Ouvindo atentamente as palavras do vereador José Dias, eu me recordo que de inúmeros pedidos eu poderia citar aqui de substituição de árvore. Precisamos defender o meio ambiente. Há árvores que precisam ser mesmo substituídas, em casos que se está derrubando o muro, outras árvores que a raiz aparece dentro de salas e outras coisas. Porém, nós estamos numa semana, numa época, que mais do que nunca deve ser lembrado e valorizado o plantio das árvores. Árvores corretas devem ser substituídas, sim. E eu quero aproveitar aqui e parabenizar o vereador Julião, que eu assisti uma entrevista, senhor presidente, em São Paulo dele, e dizendo do IPTU verde, né, de que o desconto do seu projeto aprovado em São Paulo, e da felicidade dele da ideia de incentivo, e ele mencionava de o plantio de árvores adequadas para o passeio. É só isso. Não adianta vir plantar uma palmeira, igual disse o vereador José Dias, para justificar aí o sacrifício de 30 árvores, quando cidadãos, inúmeros cidadãos de Jundiaí precisam da substituição de árvore e não conseguem. Aí chega aí uma construtora e pode, sem escrúpulos, sem regra, plantando palmeira, igual disse o vereador José Dias. Então, precisa ser revisto esse caso. A administração, a Secretaria de Meio Ambiente precisa ver isso com cautela, de uma maneira correta e justa, e ver onde realmente precisa suprimir árvores e substituí-las. Porque essas árvores, já discutimos no passado, elas estão sofrendo, estão sendo mutiladas, periodicamente já estão sendo podadas, não resolve o problema. Se precisar substituí-las, vamos substituí-las, vamos encarar o problema e resolver e plantar árvores adequadas, e não substituir por palmeiras, né, e sim fazer como o vereador Julião disse em São Paulo, em sua entrevista, e foi muito feliz, árvores adequadas. Precisamos plantar muitas árvores de Jundiaí, mas que não tragam prejuízos também e nem perigo à integridade física de nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente. Vereador Zé Dias, eu quero parabenizar Vossa Excelência por levantar essa questão e dizer que amanhã provavelmente já esteja toda juntada do documento do empreendimento MRV na casa, tá ok? Então estamos aguardando essa juntada de documento. Amanhã provavelmente estará na casa para a gente saber o que está certo e está errado, né? A calçada com certeza está errado, vereador Zé Dias. Agora a questão das árvores. Se arranca a árvore como querem, então fica difícil a situação realmente. O cidadão comum ele não pode tirar uma árvore da sua calçada quando ela prejudica, está estragando a sua calçada, o seu quintal, ou o encanamento. Agora, o empresário sério, forte, que vem para a cidade, né, consegue arrancar quantas árvores quiser e a qualquer momento que queira. Então, amanhã nós estaremos aqui com essa juntada de documento que a gente está esperando já há um mês, né, mais ou menos. Então, vereador Silvio, amanhã, toda a juntada de documento passarei em suas mãos, né, a comissão de obras, para análise da comissão de obras. E também, vereador Leandro, para análise da comissão de meio ambiente, que temos que saber se está certinho essas questões dos cortes das árvores também. Temos que cobrar realmente. Esse é o papel do vereador e vamos cobrar com certeza. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Aproveitando o momento que se fala do meio ambiente, parabenizar pela questão levantada, e realmente a Câmara tem que fazer seu papel de fiscalizador. Essas ações, né, na contramão do meio ambiente. E eu queria, da mesma forma que o vereador Durval Orlato, em comemorações aí à Semana do Meio Ambiente, fazer um convite, primeiro parabenizar o Durval pelo trabalho que será realizado amanhã, que está organizando esse encontro, né? E eu queria convidar todos os vereadores, inclusive acho que já foi encaminhado ao gabinete de Vossas Excelências, para o 2º Seminário do Meio Ambiente, aqui da Câmara Municipal de Jundiaí, com o tema Desenvolvimento Sustentável, um compromisso público.
vêm e são nossos parceiros e expositores, empresas e instituições, senhor presidente, que têm compromisso com o meio ambiente. Então, estarão aqui conosco o SESI, né, com o tema Água é Vida, cuide desse bem, inclusive um prêmio que eles receberam da PCJ em 2008, a Opersan, né, falando do reuso da água na indústria. Então, quando se quer fazer, se faz, né, também receberam um prêmio da Fiesp 2008, e a CSJ Água para o Futuro. Então, tema totalmente atual, necessário, que nós estaremos trazendo aqui. Agradecer a Vossa Excelência também por ter cedido o espaço na Câmara para que pudéssemos fazer esse encontro dia 5, na sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Marcelo. Essa presidência recebe o requerimento de número 150, vem assinado pelo vereador Paulo Sérgio Martins, de preferência para os projetos de lei de denominação. O requerimento ao plenário de número 150 está em discussão, está em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 150, que vem assinado pelo vereador Paulo Sérgio Martins, para preferência de denominações. Vamos passar então à discussão dos projetos. Projeto de lei 10.232 de 2009, do vereador Silvio Hermani, que denomina a Rua Mário de Oliveira, a Rua 7 do loteamento Jardim Ipanema, no Jardim Copacabana. Projeto de lei 10.271, do vereador Roberto Conde Andrade, que denomina Rua José de Souza, a Rua 2 do loteamento Sítio dos Companheiros, no bairro do Rio Acima. Projeto de lei 10.290, de 2009, vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina Rua Nelson dos Santos, a Rua Projetada D do Parque dos Ingás, no bairro do Engordadouro. E o projeto de lei número 10.295, de 2009, vereador José Galvão Braga Campos, que denomina Rua Alexandre Fava, a Rua 4 do loteamento Água das Flores, no Jardim Santa Gertrudes. Estão em discussão os projetos de lei de denominação. Tem a palavra o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que denomina a Rua 7 do loteamento Jardim Ipanema, região do Jardim Copacabana, denominando Rua Mário de Oliveira. Gostaria de agradecer a presença dos familiares e amigos do Mário de Oliveira, pessoa com quem tive a honra e a felicidade também de conviver, e realmente trata-se de pessoa merecedora dessa justa homenagem. Mário de Oliveira, filho de Aprígio de Oliveira e Otaviana Rosa de Oliveira, nasceu em 15 de fevereiro de 1954, na cidade de Lucianópolis, São Paulo, onde viveu sua infância. Na adolescência, mudou-se para o Paraná, vindo adulto para Jundiaí. Casou-se com Carmen Lúcia dos Santos, em 15 de junho de 1980. Tiveram 2 filhos biológicos e um adotado, Odair, em memória, Lohane, solteira, e Franciele, solteira. Em Jundiaí, Mário de Oliveira atuou profissionalmente no ramo alimentício,
de fevereiro de 1977 a março de 1978, trabalhou no frigorífico Guapeva, na função de balanceiro e conferente. De março de 1978 a março de 1983, manteve contrato de trabalho com a Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal, onde exerceu o cargo de auxiliar administrativo. Em fevereiro de 1983, foi contratado pelo Ministério da Agricultura para atuar na CIF, Serviço de Inspeção Federal, onde desempenhou o cargo de agente de inspeção sanitária de alimentos, até a data de seu óbito. Simultaneamente às funções que já desempenhava, na década de 90, Mário manteve por alguns anos um açougue no Jardim Santa Gertrudes. Homem de princípios, defendia a ética e a honestidade, tanto em seu ambiente familiar quanto no trabalho. Também era preocupado com o bem-estar da comunidade e costumava realizar doações em prol de atividades comunitárias beneficentes, principalmente na época de seu açougue. Muito apegado à família, teve grande desgosto em abril de 1998, quando perdeu seu filho adotivo, Odair, em um acidente de trânsito. A partir de então, foi tomado de profunda depressão, que acabou trazendo graves consequências à sua saúde, culminando com seu falecimento em 26 de junho de 2000, aos 46 anos, após bons serviços prestados ao bem comum, tornando-o merecedor desta homenagem. Senhores vereadores, agradeço a atenção de todos e peço a aprovação desse projeto de lei. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores, sem antes deixar de fazer um agradecimento especial à viúva do falecido, a Carmen, que encontra-se aqui presente. Muito obrigado a todos. Muito bem, vereador. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet, é com muita alegria que eu subo essa tribuna para homenagear a família do seu José de Souza e o próprio falecido, né? Que, com certeza, esses projetos de denominação são de suma importância, não só para a cidade, porque sem o endereço a carta não chega, como também o nome do homenageado dado àquela rua. Pessoas que tiveram uma contribuição para o crescimento da cidade de Jundiaí. Talvez anônimos para a grande imprensa, para determinados segmentos da sociedade, mas para a família, para os entes queridos, para os vizinhos, uma pessoa muito importante. E eu quero ler aqui o dado biográfico do seu José de Souza. Nasceu no dia 16 de novembro de 1929, numa cidade aqui da região, Atibaia, estado de São Paulo. E diz assim: seu José de Souza estudou em sua cidade natal até a 4ª série, e aos 11 anos mudou-se juntamente com a família para Jundiaí, e o primeiro bairro a residir foi no bairro do Jundiaí Mirim, onde permaneceu até o ano de 1965. Em 1947, casou-se com a dona Maria Olga Barbosa de Souza. Depois de um ano de casado, nasceu o seu primeiro filho do casal,
a menina Silvia. O casal teve 8 filhos, que são Silvia, Sueli, João Paulo, que está aqui presente, né? Seu Luiz Paulo, desculpa, seu Luiz, seu José Paulo, Nelson, Mauro, Gilmar e Eva. Já faleceram as filhas Silvia e Sueli. Morou em vários bairros de Jundiaí, como Jardim Bonfilioli, Vila Hortolândia, e terminou os seus dias no bairro do Parque Eloy Chave, onde morou por 10 anos. Trabalhou também em empresas tradicionais da cidade, Melbras, indústria de toffs, caramelos, Mecânica Jundiaí, Vigorelli, Duratex, Correias, Mercúrio, Adeca, e também trabalhou em construções de estrada, como a Via Anchieta e a Estrada de Itatiba. Morreu aos 71 anos, vítima de infarto. Para a companheira de 53 anos, Dona Maria Olga, restou saudades dos anos de convivência. Foram dias de muita luta para ver os filhos criados e também estabelecidos. Então, essa é uma justa homenagem que os nobres vereadores, com certeza, estarão aprovando esse projeto de denominação que nós damos, não só para a memória do seu José de Souza, como também para toda a sua família. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde, do PRB. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo os vereadores que me antecederam, fazendo homenagem a um ente querido de alguns familiares, a gente vem e fica até tanto emocionado. Pessoas que, algumas até nascidas no município de Jundiaí, mas algumas não nascidas, mas que tiveram Jundiaí como seu berço e fizeram história na nossa cidade. Eu queria parabenizar os vereadores pelos homenageados, né? O projeto de lei do vereador Silvio, denominando Rua Mário de Oliveira, a do pastor Roberto Conde, denominando José de Souza, a do vereador José Galvão Braga Campos, Rua Alexandre Fava, e um projeto de minha autoria, denominando Rua Nelson dos Santos, a rua projetada do Parque dos Engás, de Sr. Nelson dos Santos. E conversando com os familiares, queria desde já agradecer a presença da esposa que está aqui conosco, Dona Rosa Maria, e dos filhos, o Eduardo, a Lília e a Laís. A história do seu Nelson, né? Pessoa humilde, nascida em 23 de julho de 47, né? Na cidade de São José dos Campos, aqui do estado de São Paulo, e que veio morar em Jundiaí, sua primeira moradia no bairro da Agapeama. Passou por alguns bairros no Jundiaí Mirim. Inclusive, houve a necessidade de se mudar de lá, quando teve, né, aquele projeto da construção, na época da represa, a necessidade do deslocamento das famílias. Então, a família do seu Nelson, naquela época, teve que se mudar. Ele que, juntamente com a Dona Rosa, teve 8 filhos, né? O Everaldo, a Luciana, o Edmilson, o Denerval e o Evandro, o Eduardo, a Lília e a Laís, que estão aqui conosco. E assim que foi mudar um bairro, senhor presidente, um bairro novo, carente de muitas necessidades, inclusive o seu Nelson se tornou o líder daquele bairro. Inclusive, dizem aí que ele foi o primeiro presidente da associação lá daquela região. E muitas das ações, inclusive de algumas conquistas que hoje o bairro passa,
que ainda precisa melhorar muito, né? Quem mora lá sabe disso, foi em função desse trabalho que o senhor Nelson implantou, né? O seu despojamento e cobrança do poder público. Então, você fazer uma homenagem a uma pessoa, inclusive possibilitando que seja feito no mesmo bairro, acaba unindo, né, um esforço, a coragem, e ao mesmo tempo é uma forma de agradecer, né, tanto o seu Nelson por tudo aquilo que ele fez, mas vocês familiares. Então nós aqui queremos agradecer por vocês emprestarem o nome do seu Nelson, para que pudéssemos, de uma forma bem singela, e os demais familiares também agradecer por empréstimo do nome de um ente de vocês, para que pudéssemos, de uma forma bem simples e singelas, colocar na história de Jundiaí, denominando ou uma rua, ou uma praça, ou um espaço público. Então nós queremos agradecer por empréstimos do nome e parabenizar vocês pelo que foi, né, cada um desses homenageados no dia de hoje. Parabéns a vocês e obrigado pelo empréstimo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Antes, senhores, essa presidência colocar em discussão o requerimento de adiamento para o dia 23/6 do projeto de lei 10.295/2009, deste vereador José Galvão Braga Campos, que denomina a Rua Alexandre Fava, Rua 4, loteamento Água das Flores. Está em discussão o requerimento. Em votação o requerimento de adiamento. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 151 de adiamento do vereador José Galvão Braga Campos. Aprovado. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e o público aqui presentes nesta manhã fria, mas com certeza calorosa, com a presença dos senhores e senhoras aqui nesta manhã. Eu quero aqui falar referente aos projetos de lei também, como eu, vereador Zé Dias, já tive a oportunidade de denominar várias cidades ou espaços públicos desta cidade, como escolas, outros benefícios também que nos deram a oportunidade, e, portanto, acho que a homenagem ao ente queridos, e realmente os familiares que aqui presentes nesta manhã, a denominação de vias públicas, praças, escolas, entre outros espaços públicos, é um orgulho muito grande, e a gente se refere àquela história. Muitas vezes já foi dito nesta tribuna que o projeto de lei de denominação são um projeto simples, mas tem uma história muito grande que qualquer parte do Estado, qualquer parte do exterior, quando a gente precisa do endereço, nós temos um endereço para certificarmos que naquela rua existe um nome de uma pessoa,
de uma ave, enfim, de uma série de propostas que passou por esta casa, e realmente nós temos uma denominação que é o endereço de cada um de nós, de cada uma daquelas famílias que residem na nossa cidade. Então, portanto, eu quero aqui parabenizá-lo, o nobre companheiro Silvermani, pela sua bela homenagem à Rua Mário de Oliveira, a Rua 7 do loteamento Jardim Ipanema, Jardim Copacabana. Nós temos também aqui o outro que merece as nossas homenagens, que é o projeto de lei do senhor Roberto Conde de Andrade, que denomina Rua José de Souza, Rua 2 do loteamento Sítio dos Companheiros, pessoas que já passou uma história pela Duratex, no qual eu já trabalhei há alguns anos naquela empresa. Nós temos aqui também projeto de lei do nobre companheiro Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina a Rua Nelson dos Santos, a rua projetada D do Parque dos Engás, bairro do Engordadouro. E sabemos que, eu quero aqui parabenizá-los também, o nosso companheiro, presidente da casa, José Galvão Braga Campos, o Tico, que também com o seu requerimento, mas a uma próxima oportunidade, denominando a Rua Alexandre Fava, a Rua 4 do loteamento Água das Flores. Então, portanto, senhoras e senhores, parabenizo todos os familiares aqui presentes, especialmente Santas Gertrudes e outros bairros, e para nós é uma alegria nós termos em nossa cidade todas as ruas com nomes, todas as ruas numeradas, com em suas residências, que realmente para nós é de grande orgulho a história de cada um dos senhores nesta cidade, aquelas pessoas que nos deram um trabalho, nos deram uma história que hoje a gente se estende por mais muitos e muitos anos na nossa cidade de Jundiaí, que é uma belíssima cidade, que hoje nós temos uma qualidade de vida, especialmente. Então, portanto, eu parabenizo senhoras e senhores aqui e os projetos de lei dos nobres companheiros vereadores nesta casa e nesta manhã. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Vamos colocar, então, em votação o projeto de lei 10.232, de 2009, do vereador Silvermani, que denomina a Rua Mário de Oliveira, a Rua 7 do loteamento Jardim Ipanema, no Jardim Copacabana. Projeto de lei 10.271, de 2009, do vereador Roberto Conde, que denomina a Rua José de Souza, a Rua 2 do loteamento Sítio dos Companheiros, no bairro do Rio Acima. Projeto de lei 10.290, de 2009, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina a Rua Nelson dos Santos, a Rua projetada D do Parque dos Engás, no bairro do Engordadouro. Estão em votação os projetos de lei de denominação. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de lei de denominação. Parabéns a todos. Próximo item é o veto total ao projeto de lei complementar número 861 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige nas edificações destinadas a estabelecimento bancário instalação de sistema de monitoramento de imagens. O veto total ao projeto de lei complementar número 861 está em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem e nos verão posteriormente à noite pela televisão. Acho que dá para gravar um CD, né, Julião?
e soltar aqui, porque a gente legisla, procura legislar dentro do possível e do viável, e costumeiramente tem vindo o veto do Executivo. Não é uma crítica pessoal ao senhor Miguel Haddad, nem ao secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Gustavo, com o qual conversei sobre os fatos, mas talvez a assessoria, que realmente é quem faz, deveria tomar um pouquinho mais de cuidado quando exarar esses pareceres aqui. Senão, daqui um pouco, eles vão se enganar e vão começar a vetar nome de rua também, o que é impossível. Acho que a única coisa que está passando aqui é nome de rua. Fica difícil para o legislador fazer o seu papel. Queria dizer que, em primeiro lugar, foi proposta a lei, vamos até pelo cronograma legal aqui, foi proposta a lei, foi justificada, tudo dentro dos parâmetros legais. O parecer da consultoria jurídica foi de encontro à legalidade e à constitucionalidade, ou seja, a gente já tem uma pré-avaliação do jurídico daqui, tanto que vários projetos meus foram readequados, como de outros vereadores também. Então, eu acredito que, quando saia da casa, saia com respaldo de legalidade e constitucionalidade. Posteriormente, o parecer da própria Comissão de Justiça e Redação, na época presidida pela vereadora Ana Tonelli, uma vez que esse é o autor do projeto, o que não inibe que eu assine também como presidente. Posteriormente, o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidido pelo Dr. Bardi aqui na época. Depois, o próprio projeto. Vou fazer só esse organograma, apesar de ser meio maçante, mas para dizer o porquê que eu gostaria que os nobres pares derrubassem o veto. Posteriormente, vem o parecer da consultoria jurídica da Prefeitura, dizendo que ele seria inconstitucional, porque artigo 170, esse é o embasamento da jurídico da Prefeitura. A ordem econômica, preste atenção, senhores, onde foi embasado, esse que é o meu problema. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Inciso 2, propriedade privada. Aí vem o parágrafo único embasando o veto da Prefeitura. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Vamos reduzir isso daqui e vamos falar o que eles falaram. Parece mais uma obra de Karl Marx, falando sobre propriedade privada, sobre propriedade pública, expropriação do trabalho, etc. e tal. O que se quis dizer aqui? Que cada um pode fazer o que quiser porque a propriedade é privada. Ou seja, a Prefeitura, então, não vai legislar dentro do Código de Obras, determinando que exista saída de emergência, que exista obrigatoriedade de extintor de incêndio, dentre outras coisas. É claro que se exige. Por isso que nós legislamos aqui em cima do Código de Obras. Ou seja, no meu ponto de vista, e queria que os nobres pares verificassem isso, é que esse item aqui é totalmente, no meu ponto de vista, deixado de lado. Tá? Me apressando um pouquinho, outras ingerências. Eles falam aqui, o veto da Prefeitura fala que os bancos, além de serem propriedades privadas, eles prestam serviço público. Será que hoje em dia o gerente de um banco ele é funcionário público municipal? Então, quer dizer, o embasamento, apesar de ter se dado uma conotação técnica, eu acho meio complicado e muito frágil e fácil de derrubar, a não ser que a consultoria jurídica e nós que temos uma formação acadêmica em direito não tenhamos essa noção. Aí, por derradeiro e confirmando o que nós falamos, veio o parecer da nossa consultoria jurídica de novo em cima do veto da Prefeitura, dizendo que o nosso projeto não é ilegal, não é inconstitucional, ele é embasado como um projeto de lei complementar ao Código de Obras. Se o senhor presidente permitisse mais 30 segundos. Obrigado, Julião. Pode concluir. Obrigado.
Só para dizer que nós temos várias ações onde o Poder Judiciário condenou os bancos pela não instalação de câmeras. Ou seja, houveram furtos, houveram roubos e os bancos foram condenados pela não instalação de câmera. Existem duas leis federais que determinam a segurança em banco. Como essas leis federais elas são muito amplas, compete ao município, no interesse, aí eu bato de novo nesse ponto, no interesse peculiar do município, legislar sobre essa lacuna que é deixada eventualmente por uma lei federal. Nós temos aqui, só para demonstração aos senhores vereadores e às pessoas aqui presentes, diversas ações ganhas, provando que o banco, sim, é obrigado a colocar, além de vigilantes, temos um projeto também de vidros blindados, que ele é obrigado a colocar o monitoramento. Ações propostas pelo município e ganhas pelo próprio município, dizendo que existe realmente a competência de legislar sobre isso. Reforçando mais ainda, para alguns dos nossos pares que possam achar que o veto do Executivo está correto, nós temos vários outros municípios onde essa legislação ela é municipal, de iniciativa da Câmara dos Vereadores, ou seja, sem vício nenhum, e que estão em pauta. Isso já em algumas cidades há longo tempo. Citando alguma delas, o município de Porto Alegre. Será que lá o jurídico de lá também passou batido? Nós temos aqui própria reivindicação dos bancários pedindo essa Câmara e pedindo as câmeras e pedindo à Câmara Legislativa, aos vereadores, que intercedam nesse favor. Por quê? A Câmara de Monitoramento, ela dá... É o português. A Câmara de Monitoramento, ela não dá só segurança ao cliente, ela dá segurança aos funcionários também. Eu acho que o interesse público aqui, ele está altamente motivado, está altamente embasado. Outra, só para me encerrar, senhor presidente, mais 10 segundos. Rio das Ostras, Rio de Janeiro, proposto pelo Legislativo. Limeira, aqui próximo, São Paulo. Também João Pessoa, que nós temos pego uma carona. João Pessoa está dando de 20-0 na gente. Ou seja, lá nunca é vetado, sempre passa. Por quê? Porque é legal e porque é constitucional. Então, eu queria pedir aos senhores vereadores, Rio de Janeiro também tem uma legislação, além de municipal, uma legislação estadual. Eu queria pedir aos senhores vereadores, e tenho visto no placar, eventualmente, 13-3. Eu gostaria que esses 3 vereadores, que ainda estão um pouquinho reticentes quanto à derrubada do veto, que realmente pensem nisso. Não é para ganhar no placar do Julião, não. É para que realmente efetivemos e comprovemos que nós temos razão. Então, eu pediria aos senhores pares que realmente votassem com consciência e, principalmente, com técnica. Não é nenhuma votação política, que é uma votação técnica. Por quê? Porque nós podemos legislar sobre isso. Nós temos capacidade, nós temos competência e nós estamos representando o povo de Jundiaí. E dessa forma, com as legislações que foram anteriormente votadas e essa que agora é colocada em pauta, e me desculpe até um pouquinho eu ficar nervoso, é que está sendo sistematicamente derrubado, o que eu não concordo. Se fosse legal, não sairia nem da Câmara aqui. Obrigado, senhor presidente, e conto com o voto dos nobres pares para que realmente nós tenhamos uma postura efetiva e de legislador. Ninguém está pedindo nada em casa própria. Muito obrigado. Desculpa pelo excesso de tempo. Sem problema, senhor presidente. Senhor vereador Paulo Sérgio, vice-presidente desta casa. Bom, como ninguém mais pode fazer uso da palavra na questão do veto, nós vamos colocar em votação o veto total ao projeto de lei complementar de número 861 de 2009, de autoria do nobre vereador Paulo Sérgio Martins, que exige nas edificações destinadas a estabelecimentos bancários instalação de sistema de monitoramento de imagem. Então, peço aos senhores vereadores que, por favor, votem. Está aberto o painel para votação. Todos os vereadores presentes já votaram. Nós temos 15 votos e um vereador ausente. E eu pediria para que fosse aberto o placar.
com 13 votos pela mantença, 12 votos pela rejeição, está rejeitado o veto ao 13 votos sim, 12 não e um vereador que não votou. Está rejeitado o veto ao projeto de lei complementar de número 861, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Agradecer o pensamento dos colegas e dizer que os três continuaram a mesma coisa. Espero que eles se convençam que realmente nós temos uma tecnicidade e um jurídico bom aqui. Obrigado, senhor presidente. E eu ganhei, né, vereador? E o senhor ganhou. Passou agora. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fernando Bairro. Só para mais uma vez reiterar o pensamento desse vereador, no sentido de que se uma solução rápida não for dada a essa questão que envolve o jurídico desta Casa de Leis e o jurídico da Prefeitura, nos próximos 3 anos e meio, a exemplo desses primeiros 6 meses, quem vai legislar vai ser o Poder Judiciário, nas ADINs. E se essa Casa de Leis fizer um pequeno esforço no sentido de acompanhar, né, não com ingerência política, mas sim com a gestão jurídica da causa, nós vamos ganhar algumas dessas ADINs. E vamos fazer leis através do Poder Judiciário, infelizmente. Então, eu gostaria de alertar para essa necessidade de entendimento urgente. Até porque eu quero crer, senhor presidente, que só Jundiaí não se preocupa com reutilização de água, no caso do projeto de Vossa Excelência. Quer dizer, é uma realidade mundial, é uma questão que envolve a sobrevivência da espécie humana e Jundiaí simplesmente veta um projeto de lei de sua autoria, bom, por sinal, que prevê em edificações novas e não nas já existentes para não onerar, tá certo? No caso do vereador Paulo Sérgio, Câmara, em banco, o investimento que o banco é obrigado a fazer, quer dizer, banco, a livre iniciativa do banco não está condicionada a nada nesse planeta, nesse país. É certo? A exemplo de um projeto de lei, de uma regulamentação apenas que foi pedida por esse vereador ao chefe do executivo, no caso da disposição de divisórias nos bancos. Desde janeiro isso está lá parado. Quer dizer, então, eu quero crer que de fato nós precisamos nos mobilizar, tá certo? No sentido de promover esse entendimento entre os jurídicos, de tal modo a permitir, né, uma certa coerência, né, naquilo que de fato é inconstitucional, a gente concorda, mas o que não é, a gente tem que se rebelar. E por último só, senhor presidente, o presidente Tico, enquanto estava aqui falando do empreendimento da MRV, o vereador Zé Dias, na minha opinião, a MRV está certinha. Se eu fosse o empresário, dono, eu faria a mesma coisa que ele faz. A culpa é de quem não fiscaliza, não é dele, não. Questão de ordem, senhor presidente. Perfeita questão de ordem do vereador Fernando Bart. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Paulo Sérgio Martins, dizer que eu votei pela rejeição do veto. E aqui Desculpa, vereador. Sim. O voto é secreto. Tá. O senhor não poderia ter se manifestado, né? Você tem experiência já de deputado federal. Sim, exatamente. Pediria ao senhor que... Não, o voto é secreto para quem o deseja manter secreto. Não, a minha manifestação pode ser aberta se eu desejar. Porque os 16 vereadores poderiam manifestar que votaram o contrário, e aí nós teríamos que talvez fazer uma pesquisa para saber onde estão os 13, vereador Durval Orlato. O senhor me desculpe, mas não caminhe nesta linha jamais. Pelo amor de Deus, nós temos que respeitar o nosso regimento aqui. Eu discordo dele, mas vou compreender a sua intervenção, senhor presidente. Eu gostaria apenas de dizer que o Executivo tem vetado sistematicamente os projetos de lei de qualquer vereador dessa casa. E o que é mais interessante, são projetos de lei que não traz nada oneroso aos cofres públicos. É o projeto que tenta forçar a gratuidade do pagamento dos shoppings. Pelo contrário, iria incluir recursos no município caso o shopping continuasse cobrando. É o projeto de reuso de água. É o projeto de câmeras de segurança. Projetos considerados legais e constitucionais. Eu gostaria de chamar a atenção dessa casa o que ocorre. Se a prefeitura acolhesse a manifestação desta casa e não vetasse, seriam os estabelecimentos que deveriam entrar como ação direta de inconstitucionalidade caso eles se sentissem prejudicados. E eu gostaria aqui que os advogados aqui me corrigissem se o que eu vou falar agora é uma besteira. Na medida em que a prefeitura veta o projeto,
e a Câmara derruba, é a Prefeitura que tem que entrar com uma DIN, até como dever de ofício. Se ela entende que é inconstitucional, são os advogados pagos por todos os cidadãos da Prefeitura que têm que gastar o seu tempo entrando com uma ação de inconstitucionalidade de projetos de vereadores que eram legais e constitucionais. Ou seja, fazendo com que fique subjúdice a aplicação da lei logo após sua promulgação. Então, eu acho que é lamentável essa atitude que o Executivo vem tomando, porque, para mim, é um claro sinal dizendo que, olha, a Câmara não colabora em nada com o Jundiaí. Eu acho que é esse o sinal que o Executivo está dando. Então, eu quero aqui manifestar meu apoio ao vereador Julião, vereador Paulo Sérgio Martins, com relação aos seus projetos, em que eu não posso declarar meu voto, mas foi muito favorável à iniciativa de vocês, não é? E entendo que a gente precisa começar a ter manifestações mais seguras e firmes, mostrando ao Executivo que essa Casa de Leis tem muito a colaborar com o Jundiaí e precisaríamos também da compreensão deles, porque eu sou vereador de oposição, a maioria aqui é vereador de situação, e ainda assim é tratado dessa forma, ou seja, em que pese situação e oposição terem votado na maioria dos projetos bons para a cidade de maneira unânime, eu acho que o Executivo teria que considerar que cada vereador aqui é uma parcela dos reclamos da sociedade e entender que isso também é a voz do povo querendo que uma lei seja implementada no município. Para mim, é uma nítida postura de desrespeito com essa Câmara. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Bem, vereador Durval Orlato. Só na manifestação inicial do senhor, mas parabéns pela questão de ordem. Vamos colocar em discussão o terceiro item da ordem do dia, o projeto de lei de número 10.188, de 2009, de autoria do nobre vereador Durval Lopes Orlato, que regula o transporte escolar público gratuito para creche e ensino fundamental. Esta presidência recebe o requerimento ao plenário de número 149, de autoria que vem assinado pelo seu autor, do vereador Durval Orlato, de adiamento para a sessão ordinária do dia 4/8 de 2009, da apreciação do projeto de lei em tela, de número 10.188, do nobre vereador Durval Lopes Orlato, que regula o transporte escolar público gratuito para creche e ensino fundamental. Está em discussão o requerimento ao plenário. Com a palavra, o nobre vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento de adiamento do presente projeto, já pela segunda vez, é que a semana passada o Horaci Gotardo trouxe para mim, via ofício que eu havia feito há algum tempo, algumas informações referentes a creche, transporte, localização, e não deu tempo desse vereador verificar se todas as respostas estavam diretamente ligadas ao projeto, porque eu precisava de informações, uma vez que eu via algumas alegações de que, principalmente, o acompanhante para levar as crianças para a creche ou para levar para a pré-escola poderia causar algum problema mais de custo para a prefeitura, porque eles não tinham a quantificação de quantas crianças precisavam se deslocar para creches que são longe do seu bairro, né? E que o número de mães ou de acompanhantes que precisariam levar essas crianças nas creches. O projeto visando corroborar com a Prefeitura e o Ministério Público, que constantemente vem pedindo para que a Prefeitura inclua as crianças que não têm creche como um direito do Estatuto da Criança e Adolescente. No entanto, se houver esse deslocamento e a Prefeitura proporcionar isso, é parecido com o sistema vai e volta que a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, implantou. Quando não tinha creche próximo da sua residência, ela destinou uma van para levar as mães até uma creche mais distante e trazer novamente na saída. Ou seja, nós estamos tentando implantar algo semelhante, não com esse nome, dentro da nossa legislação, para que fosse legal e constitucional, e dizer que, olha,
nós vamos estudar um pouco as respostas que foram dadas pela Prefeitura, a fim de poder melhorar ainda mais o projeto. Motivo esse que eu estou pedindo adiamento para 4 de agosto, ou seja, a primeira sessão depois do recesso, senhor presidente. Perfeito. Continua em discussão o requerimento de número 149, de adiamento do projeto de lei de número 10.188. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o requerimento de adiamento. Quem falta votar? Silvermani. Ok. Então, 9 vereadores votaram. Essa presidência não vota. Vamos registrar o placar de 9 votos pelo adiamento. Essa presidência que não vota. E 6 vereadores ausentes. Então, está adiado o projeto de lei de número 10.188 para o dia 4/8/2009. Eu vou suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos receber o doutor Djair Tussi, o novo delegado seccional da cidade de Jundiaí. Então, estão suspensos os trabalhos por meia hora, se necessário.